Olá, está começando mais um Revista TST com as notícias da Justiça do Trabalho. Veja os destaques do programa de hoje. Metrô de São Paulo não deve reintegrar empregados que tiveram aposentadoria especial. Para a quinta turma do TST, ao obter o benefício previdenciário, a pessoa não pode mais continuar na mesma função. Justiça do Trabalho é competente para julgar ação sobre a avó que levava netos para trabalhar nas ruas. E ainda, TST cedia seminário Infâncias Invisibilizadas, Reflexões Sociais e Práticas Institucionais. Essas e outras notícias agora no Revista TST. Começamos com decisão da Seção 1 de dissídios individuais sobre prazos relacionados a crimes praticados no trabalho. O colegiado decidiu que, quando a acusação tiver ocorrido antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não é necessário esperar a sentença criminal definitiva para ingressar com pedido de reparação por danos morais e materiais na Justiça do Trabalho. O caso envolve um ex-bancário da Caixa Econômica Federal, demitido por justa causa sob a acusação de ter cometido crimes contra a administração pública, como gestão fraudulenta e estelionato. As denúncias contra ele resultaram em 5 ações penais. O trabalhador pediu indenização por danos morais e materiais na Justiça Trabalhista, um ano após ter sido absolvido em todos os processos. Ele alegou ter sido submetido à tortura psicológica durante os 20 anos em que respondeu criminalmente. Além disso, o homem justificou que os custos para a defesa foram altos, mas o juízo de primeiro grau negou o pedido de reparação. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença, por entender que a pretensão já estava prescrita. Para o TRT, o início do prazo para entrar com o pedido de indenização começou na data que ocorreu a demissão por justa causa. O ex-bancário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso foi julgado pela 7ª turma, que reafirmou os argumentos das instâncias ordinárias. Após a decisão, o profissional apresentou embargos à Seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência da Corte. A relatora, a ministra Maria Cristina Peduzzi, reconheceu haver divergências entre as turmas do TST sobre o tema. Apesar disso, a ministra destacou que a própria SDI1 já afirmou o entendimento de que o artigo 200 do atual Código Civil não se aplica quando a acusação tiver ocorrido antes da entrada em vigor da nova redação da lei, em 2002. Conforme a legislação atual, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da sentença definitiva. O julgamento havia sido suspenso após pedido do ministro Hugo Scheuermann de mais tempo para analisar o processo. No retorno da vista regimental, ele acompanhou o voto da relatora. E eu convirjo com a eminente relatora quanto ao desprovimento dos embargos. Porque aqui o reclamante, senhor presidente, ele foi dispensado por justa causa em razão delegada à prática de crimes de gestão fraudulenta, de gestão financeira, estelionato, e ajuizou a presente reclamatória trabalhista após o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, postulando a indenização por danos morais e materiais. Então, a controvérsia desenvolvida no recurso de embargos diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional. Por unanimidade, a Seção 1 de dissídios individuais decidiu que o prazo prescricional para pedido de indenização por danos morais e materiais nesse caso, que é anterior a 2002, é a data da dispensa por justa causa e não a da decisão definitiva na esfera criminal. Não cabe mais recurso. Agora vamos à seção de dissídios coletivos, que anulou uma cláusula de acordo coletivo de trabalho envolvendo pescadores da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A norma desobrigava as empresas de pagar horas extras e adicional noturno. Para o colegiado, as parcelas estão entre as garantias individuais previstas na Constituição Federal e não podem ser suprimidas nem negociadas. O repórter Pablo Lemos detalha esse caso para a gente agora. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. O acordo foi firmado entre o Sindicato dos Pescadores e o Sindicato da Indústria da Pesca do Estado.
Além de afastar o pagamento de horas extras e de adicional noturno, o documento dispensava as embarcações de manter um livro para anotar as horas individuais feitas a mais pelos tripulantes, como exige a consolidação das leis do trabalho. O acordo foi homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST para que o trato fosse anulado. Segundo o MPT, normas constitucionais e legais de ordem pública não podem ser afastadas por negociação coletiva. O relator do recurso na sessão de dissídios coletivos, ministro Alexandre Agra Belmonte, acolheu os argumentos. O ministro observou que a CLT especifica as matérias que não podem ser objeto de negociação coletiva, porque envolvem direitos indisponíveis. Ele acrescentou que o pagamento de adicional noturno e de horas extras fazem parte das garantias individuais previstas na Constituição. A decisão foi unânime. Volto com vocês. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. E agora a gente tem uma dica. A revista do Tribunal Superior do Trabalho recebe até o dia 26 deste mês artigos com temática livre. Os conteúdos vão ser avaliados e selecionados para integrarem o volume 90 da publicação jurídica. As normas para a elaboração dos textos podem ser conferidas por meio do QR Code no canto da tela. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com a equipe responsável pelo e-mail revista@tst.jus.br ou pelo telefone 61 3043 3056. E logo após o intervalo, Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação sobre a avó que levava netos para trabalhar nas ruas. A gente volta já já. Se você procura informação atualizada sobre a Lei da Sociedade Anônima de Futebol e as relações trabalhistas, pelo QR Code na tela você acessa um material rico sobre o assunto. O conteúdo faz parte do tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST. Os textos estão organizados por ordem alfabética de sobrenome do autor da publicação. As opiniões contidas nos artigos não correspondem necessariamente ao entendimento oficial do tribunal, mas estimulam o debate. E fique agora com as decisões de destaque das turmas do tribunal. Começamos o giro de hoje pela terceira turma. A rede de lojas Avan vai ter de indenizar um vendedor por assédio eleitoral ocorrido durante a campanha de 2018. Segundo o processo, o dono da empresa obrigava os empregados a assistirem transmissões ao vivo pelas redes sociais em que incitava de forma velada as pessoas a votar no candidato que ele apoiava. O vendedor trabalhava em uma unidade da Avan em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. No processo, o profissional contou que a empresa obrigava os empregados a usar como uniforme uma camiseta com as cores e o slogan de um candidato à presidência da República. Também, conforme relatado na ação trabalhista, no período da campanha eleitoral, a gerente da loja passou a transmitir vídeos em que o dono da rede ameaçava de demissão quem não votasse no candidato que ele apoiava. Em defesa, a Avan justificou que o proprietário da empresa jamais escondeu as próprias ideologias partidárias, mas nunca obrigou qualquer trabalhador a se posicionar a favor delas ou acompanhar as transmissões dos vídeos nas redes sociais. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a decisão de primeiro grau, que condenou a rede de lojas a pagar indenização por dano moral ao vendedor. Para o TRT, a atitude constrangeu os empregados. Além disso, o modo velado de incitação ao voto é antijurídico e fere o Estado democrático de direito. A Avan apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso foi o ministro Alberto Balazeiro. No voto para manter a condenação, ele destacou que o caso se enquadra como assédio eleitoral. No assédio eleitoral, o trabalhador é despejado de seus direitos civis e políticos pelo fato de ostentar a condição de empregado. O desembargador convocado, Marcelo Pertence, considerou que essa também é uma questão de saúde e segurança no trabalho. As pessoas não têm condição de escolher nem quem eles vão votar. Imagina como é o clima dentro de uma situação dessa de trabalho. O voto do relator foi seguido também pelo presidente da terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado. Imagine que você sofreu um assédio, você não pode manifestar
a sua compreensão política sobre a sociedade, sob pena da sua família sofrer a violência do desemprego. Por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação da Havan ao pagamento de indenização de R$ 8.000 ao vendedor por assédio eleitoral. Ainda cabe recurso. A Companhia do Metropolitano de São Paulo não vai ter de reintegrar empregados que tiveram aposentadoria especial concedida pelo INSS. O sindicato da categoria tentava reverter os desligamentos em uma ação civil pública. Mas para a quinta turma, ao obter esse benefício previdenciário, a pessoa não pode continuar na mesma função. De acordo com o Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo, desde outubro de 2020, a Companhia do Metropolitano tem dispensado trabalhadores sem pagar as verbas rescisórias. A justificativa seria a impossibilidade de manter o contrato de trabalho com a concessão da aposentadoria especial. Em defesa, a empresa argumentou que, ao receber o benefício, o empregado expressa, mesmo que de maneira implícita, a intenção de encerrar o vínculo empregatício, renunciando a possíveis garantias temporárias de emprego. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negaram o pedido da entidade sindical. Segundo o TRT, ao pedir a aposentadoria, o trabalhador manifesta a vontade de parar de trabalhar e, em razão da condição especial do benefício, não deve mais permanecer no ambiente profissional que alega ser nocivo. O auxílio especial é concedido mediante requerimento de pessoas expostas a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física durante a carreira. Isso inclui profissionais que trabalham em contato com ruído, calor, frio ou agentes químicos por longos períodos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista na quinta turma, a ministra Morgana Richa, considerou a decisão do Tribunal Regional acertada. Para a relatora, os argumentos estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, ao obter a aposentadoria especial, o metroviário não pode continuar na mesma atividade. Dessa maneira, a concessão do benefício resulta no fim do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, afastando o pagamento das verbas rescisórias usuais em casos de demissão sem justa causa. Assim, o colegiado isentou a Companhia do Metropolitano de São Paulo de readmitir os empregados que obtiveram aposentadoria especial junto ao INSS. Todos os ministros da quinta turma acompanharam o voto da relatora. O sindicato da categoria entrou com recurso extraordinário. Uma triste realidade presente em todo o país, muitas vezes justificada para complementar a renda doméstica. Crianças e adolescentes expostos aos riscos do trabalho infantil. E o vínculo familiar não impede a identificação de relação de trabalho, nem descaracteriza a ocorrência de exploração. Esse foi o entendimento da segunda turma que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar uma ação civil pública sobre crianças e adolescentes que trabalhavam nas ruas a mando da avó. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O Conselho Tutelar de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, havia informado que acompanhava o caso há alguns anos e que a avó levava as crianças para vender produtos pelas ruas durante o dia e à noite as levava para recolher materiais recicláveis em eventos noturnos. Ao apurar a situação, o Conselho Tutelar relatou que a avó assumiu os cuidados dos netos porque a mãe costumava tratá-los mal quando estava sob efeito de drogas, chegando até a agredi-los. Embora a idosa tenha recebido orientações no sentido de que as crianças não deveriam trabalhar, a situação persistia. As crianças já foram encontradas por volta de 1h da manhã pelas ruas, carregando materiais recicláveis ou vendendo plantas. Também foram constatadas mais de 20 faltas à escola num curto período de tempo. Na ação, o MPT pediu que a avó fosse proibida de utilizar mão de obra infantil em qualquer atividade e que as crianças não acompanhassem adultos nas ruas. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, entendeu que não cabe à Justiça do Trabalho julgar o caso. Isso porque a exploração se dava em regime de economia familiar, sem remuneração. Para o TRT, a via adequada para resolver a questão seria a justiça comum.
Em recurso ao TST, o MPT argumentou que o fato de as crianças serem submetidas a essa situação pela avó não descaracteriza o trabalho infantil, uma vez que os menores foram usados como mão de obra. Os procuradores do trabalho ressaltaram que a gravidade é ainda maior porque a avó tem o dever de cuidar das crianças e de garantir o desenvolvimento físico, moral e social adequado. A relatora do processo na segunda turma, ministra Liana Schaibe, observou que o trabalho infantil está inserido no conceito de trabalho em sentido amplo e, portanto, o caso é de competência da Justiça do Trabalho. A ministra citou a Lei Complementar 75 de 1993. A legislação atribui ao MPT a competência para ajuizar ação civil pública na Justiça do Trabalho para defender direitos sociais constitucionalmente garantidos, entre eles, direitos e interesses de crianças e adolescentes decorrentes das relações de trabalho. Segundo a relatora, é preciso afirmar a competência da Justiça do Trabalho no caso, como forma de proteger crianças e adolescentes desse tipo de exploração. Por decisão unânime, o colegiado determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de Origem para que os pedidos do MPT sejam examinados. Ainda sobre esse assunto, é importante lembrar, Anderson, que as crianças e os adolescentes expostos ao trabalho infantil correm sérios riscos de sofrerem acidentes. Aqui na nossa tela, nós podemos ver que foram notificados mais de 3 mil acidentes de trabalho graves no Brasil, envolvendo crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Os números se referem a 2022. E o cenário é preocupante, viu, Luana? As notificações relacionadas ao trabalho de crianças e adolescentes mostram que o total de acidentes nessa faixa etária chegou a 4.400 casos. Os dados completos estão disponíveis na plataforma Smart Lab. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre trabalho infantil. Vamos ver os detalhes do seminário Infâncias Invisibilizadas, reflexões sociais e práticas institucionais. Não saia daí! Para marcar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o TST sediou o seminário Infâncias Invisibilizadas, reflexões sociais e práticas institucionais. E o objetivo foi debater as piores formas de trabalho precoce, além de trocar experiências para o enfrentamento dessa grave violação de direitos. Vamos ver. Crianças e adolescentes se tornam invisíveis quando não há garantias de direitos sociais básicos. Se falta esse olhar, o resultado é o aumento de violações nas primeiras fases de vida. O trabalho infantil está entre as mais graves e crescentes explorações. A pandemia da Covid-19 acentuou o problema, com o fechamento de escolas. Fora da sala de aula, mais de 1/3 das vítimas entre 5 e 14 anos ainda passam por isso. A causa não passa despercebida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que sediou o Seminário Nacional Infâncias Invisibilizadas. O evento foi promovido em parceria entre o TST, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e órgãos de governo ligados ao assunto. As pessoas que estão aqui não estão por acaso, é porque acreditam na causa, é porque acreditam que devemos erradicar o trabalho infantil em nosso país e que para sermos um país onde possamos nos orgulhar, nós precisamos efetivamente de crianças nas escolas, de crianças que não trabalhem, de crianças que não sofram abusos. Durante a abertura do evento, o ministro prestou uma homenagem a um dos pioneiros na implementação de iniciativas de combate ao trabalho infantil na Justiça do Trabalho, o ministro do TST, João Oreste Dallazen, que morreu em março deste ano e que foi vítima do trabalho precoce. Um vídeo exibido mostrou um dos momentos marcantes de um seminário sobre o tema realizado em 2012. É necessário que todos nos demos as mãos. É fundamental que todos nos engajemos nesta causa, porque só juntos conseguiremos vencer.
Há mais de 2 décadas, quando a Organização Internacional do Trabalho instituiu 12 de junho como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, existiam no mundo cerca de 245 milhões de meninas e meninos em situação semelhante à que viveu o ministro Dalazen. Nesse mesmo período, mais de 80 milhões de crianças foram resgatadas. As campanhas seguem mobilizando para o enfrentamento do problema, mas a OIT defende que é preciso ir além. Existem ainda 160 milhões de crianças e adolescentes que continuam, sim, com seu futuro comprometido e com seus direitos violados. E esse número de 160 milhões representa que 1 em cada 10 crianças do mundo está numa situação de trabalho infantil. E deste total, 79 milhões dessas crianças estão executando atividades que são consideradas atividades perigosas. Então, acho que isso demonstra seriamente o problema que temos e os desafios que temos ainda que enfrentar. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil apresentou uma análise de dados sobre o tema. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se refere ao impacto da pandemia na vida de crianças e adolescentes ainda em situação de trabalho. O estudo mostra que a região norte do país tem a maior proporção de trabalho infantil, com 7,4% das crianças e adolescentes em algum tipo de atividade laboral. O Pará está em primeiro na região, com mais de 191 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos nessa situação. No Nordeste, os estados da Bahia e do Maranhão têm os maiores números absolutos, com 187 mil e 100 mil, respectivamente. O Mato Grosso tem uma proporção de 7%, seguido de Goiás com 5%. No Sudeste, Minas Gerais tem o maior número de casos, com 6,6%. Em números absolutos, São Paulo registra quase 272 mil vítimas. O Paraná segue com os dados acima de 100 mil. O Rio Grande do Sul também com 102 mil. A preocupação com o estado gaúcho aumentou porque, devido a situações de calamidade, muitas crianças e adolescentes podem acabar tendo que trabalhar para ajudar a família. A gente precisa começar a pensar nas mudanças climáticas de modo muito consistente, né? E, nesse sentido, governos, empresa, sociedade civil organizada, juntos e juntas, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, porque a gente tem trabalho infantil em todas as regiões brasileiras, em muitos municípios, nos interiores, nos rios, nas florestas, nas cidades, enfim, em municípios pequenos, médios e grandes, e somente juntos e juntas é que a gente vai poder fazer o devido enfrentamento. O trabalho infantil que ninguém vê tem classe social e cor. Na análise do Fórum, do total de 1.200.000 meninos negros entre 5 e 17 anos, 534 mil seguem expostos às piores formas de trabalho. Em números absolutos, o total de crianças e adolescentes negras na mesma situação é de 969 mil, o que supera o de crianças brancas, com 516 mil. A Raíssa está engajada na causa. A estudante maranhense de 17 anos representou o Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Momentos como esse servem para que a gente possa trazer a voz de todos esses que muitas vezes são calados, estão aí à mercê, né, dos problemas sociais. Então, a nossa função enquanto adolescentes protagonistas é justamente trazer essa voz, não só por nós, mas por todos os que necessitam dessa visibilidade. Já o Ministério Público do Trabalho reforça a atuação em busca de reparações devido à exploração do trabalho infantil. Já firmamos 15 TACs envolvendo essa temática, buscando a inibição da conduta para que aquela pessoa não repita aquela conduta. Pagamento de dano moral coletivo, pagamento de dano moral individual para as vítimas e, em alguns casos, buscamos também a reparação dos danos
médicos e psicológicos que essas pessoas tiveram, ou por meio da indenização desses valores, ou de atendimento mesmo, médico e psicológico para as vítimas. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi o ramo do Poder Judiciário com maior aumento de produtividade no ano passado. Segundo o relatório Justiça em Números 2024, toda a Justiça Trabalhista julgou aproximadamente 4 milhões de processos e outros 4 milhões foram baixados. A prova de vida de aposentados e pensionistas da Justiça do Trabalho agora pode ser feita por biometria facial. A atualização foi lançada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e está integrada à plataforma gov.br, o que garante mais segurança ao procedimento. O ministro do TST, Alexandre Ramos, conduziu audiência para formalizar acordo coletivo de trabalho entre a Petrobras e a Araucária Nitrogenados. A conciliação possibilita reativar a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. A previsão da Petrobras é que a Araucária reinicie a operação no segundo semestre de 2025. Mais de 200 pessoas devem retornar aos postos de trabalho e podem ser criados mais de 5.000 empregos indiretos na região. O ministro Alexandre Ramos também se reuniu com representantes de sindicatos de portuários para discutir a revisão da legislação do setor. O encontro representou mais uma oportunidade de escuta das demandas da categoria, que defende a manutenção e o cumprimento da atual lei dos portos. O novo episódio da 7ª temporada do podcast Trabalho em Pauta já está no ar. O tema abordado é o uso da inteligência artificial na dublagem. Esse ramo tem sido bastante afetado pelas novas tecnologias, o que coloca em risco vários postos de trabalho. Para saber mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code no canto da tela. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes oficiais do Tribunal. Até semana que vem. Tchau!